Oi pessoal, aqui está o Carlos Alberto e hoje vamos refletir um pouco sobre o impacto da pandemia na economia da Bolívia. Lembrando que a Bolívia é um importante parceiro comercial para o Brasil e um grande fornecedor de gás natural. Além disso, a Bolívia foi a economia que melhor cresceu na última década na América Latina. Isso quer dizer que a Bolívia teve melhoras, teve avanços, nos seus indicadores de riqueza nacional. Porém, a Bolívia afrontou uma grande crise política a finais de 2019, que acabou com a destituição do ex-presidente Evo Morales, Aí houve um governo de transição e esse governo foi o primeiro em combater a pandemia do coronavírus 19. Recentemente, houve a eleição de um novo presidente, o que mitigou um pouco essa tensão política que o país estava afrontando. Alguns analistas colocam a estratégia da Bolívia de combate ao coronavírus como uma estratégia de caráter pendular, ou seja, uma estratégia que vai entre momentos de confinamento total e flexibilização deste confinamento, conforme o avanço dos índices. No entanto, mensurar com precisão o impacto da pandemia e o desempenho do combate é difícil por duas razões. A primeira é que o governo não fez suficientes testes massivos conforme as recomendações das organizações internacionais e, além disso, há uma falta enorme de dados, a falta de indicadores que dificultam acompanhar essa situação. Com base nos dados que temos disponíveis, e um deles é do Banco Mundial, podemos dizer que o impacto econômico da pandemia sobre o nível do Produto Interno Bruto, ou seja, do PIB, da quantidade de bens produzidos na economia, ele fica em torno de menos 5,9% para 2020, ou seja, a economia vai decrescer em torno de 5,9% em 2020, e isso compromete uma série de avanços que houve no que diz respeito ao combate à pobreza do país. E, nesse sentido, utilizamos outros dados do Centro de Estudos para o Desenvolvimento Laboral e Agrário da Bolívia também, que mostram que o desemprego na Bolívia no período agora desse trajeto do ano, na pandemia do coronavírus, ele subiu de 4,2% para 7,4%. Porém, o principal problema, e eu acho que seja a grande fraqueza da economia da Bolívia, é que a taxa de informalidade do emprego, ou seja, a quantidade de pessoas que trabalham sem carteira de trabalho, sem contrato de trabalho, ela se ubica em torno de 80% do total da força de trabalho ativa do país, E essa situação afeta mais as mulheres, na medida que 7 de cada 10 mulheres trabalham na informalidade na Bolívia, Então, a pandemia do coronavírus 19 vem acentuando esse problema, vem piorando essa situação de informalidade. E, claro, houve algumas políticas por parte do governo de transição para combater, com uma série de transferências de rendas focalizadas, porém, não teve o efeito desejado, A economia não reagiu da forma que o governo de transição estimou. No que diz respeito à saúde fiscal do Estado boliviano atualmente, podemos dizer que ele se encontra em déficit, Ou seja, o Estado está gastando mais do que arrecadando. Isso acontece normalmente quando há uma queda na atividade econômica, que se traduz numa queda do emprego, numa queda do consumo e, portanto, da tributação, O governo não consegue reter mais impostos. E para 2021, o novo governo da Bolívia, ele propôs uma série de medidas, para reativar a economia, o consumo das famílias, e também tem combate à pobreza extrema e à fome, Serão aprovados créditos a produtores nacionais que visam reduzir a dependência da Bolívia com a importação externa, Também houve aprovação de imposto a grandes fortunas, Também houve uma suspensão do pagamento da dívida externa, tudo isso com o propósito de estabilizar a economia e tentar manter o crescimento para 2021. A expectativa que há é que a economia da Bolívia comece sua recuperação e cresça a uma taxa de 3% para 2021. No entanto, os níveis de informalidade terão uma dificuldade maior para serem combatidos.
Não sabemos exatamente como está sendo o desempenho do combate à pandemia pela falta de testes massivos, né? Então, na medida que o governo melhore essa condição, poderemos ter uma melhor leitura de como foi o combate. Obrigado a todos.